com grata satisfação que a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco dá continuidade ao seu projeto do FIEP Ambiental. O FIEP Ambiental, que é organizado pelo Conselho Temático de Meio Ambiente. E o tema desse nosso encontro de hoje é um tema realmente muito relevante e importante, que justamente ele trata sobre o nosso bioma Caatinga, que é um bioma extremamente importante para a nossa região Nordeste. Ele praticamente cobre quase 75% da área territorial do nosso Nordeste. Ele tem uma grande biodiversidade, ele tem muitas oportunidades, temos também alguns desafios, mas o que a gente quer é efetivamente promover o debate para se ter um conhecimento do potencial do bioma, ver os desafios e como é que a gente pode alavancar no sentido de que a gente possa levar o desenvolvimento sustentável e consistente para essa região. E para esse encontro, a gente vai ter o prazer e o privilégio de contar com 4 palestrantes. E são 4 palestrantes que conhecem o tema, vivenciam o tema e têm muito conteúdo para trazer para todos nós. E nós vamos começar com a palestra do companheiro Francisco Barreto Campelo. O professor é um grande professor, é um estudioso nesse tema, é uma pessoa que ele tenta efetivamente levar essa informação, levar esse dado e promover desenvolvimento para o nosso bioma. Então, eu vou ter o prazer de passar a palavra para o professor Francisco Barreto. Por favor, professor. Boa noite, né, já a todas e a todos. Também dizer que, da nossa parte, é um prazer agradecer a oportunidade de, mais uma vez, a gente poder promover, né, vamos dizer assim, essa reflexão sobre o potencial do nosso bioma Caatinga e, de uma certa forma, assim, motivar, né, para que o uso sustentável desse bioma seja promotor de desenvolvimento, de conservação, né, de manutenção dos serviços. Então, é mais ou menos a abordagem que eu vou fazer. A gente combinou mais ou menos 20 minutos de fala, então eu vou pedir para compartilhar, certo? Eu vou tentar, 2 segundos aí que eu vou pedir para abrir aqui. Vocês estão vendo a... Então, estava vendo e fugiu. Agora tá. Essa meta que eu tô fazendo. Sobre para a gente colocar a meta lá, mas eu preguiçoso. Vou dar uma coisa. Então, relaxante muscular, não? Hã? No flex, relaxante muscular? Tem não. Nossa, eu tô estressada, meu Deus. Não é mais aula. Aí, como que eu não venho amanhã? Ele me quebra as pernas. Você vai dar aula hoje? Hoje, ontem. Ele tá falando, né? Ele está ouvindo ele falar, Abraão? Pessoal, boa noite. Opa, estamos retomando. Através de juros. O crescimento não estuda o meio ambiente. Nós estamos vendo na Amazônia uma coisa inacreditável. Vimos aí também que a Amazônia também foi muito citada, essa questão ambiental.
durante esses discursos, essas diretrizes. Ok. Licença, estão me ouvindo agora? Agora sim, nós tivemos um problema técnico, que é de Certo. praxe, Leila, é difícil a gente ter uma apresentação que não tenha um pequeno problema, mas agora está normalizado, Francisco. Pode. Pronto. Então, veja, eu vou pedir para a colega daí fazer a projeção da apresentação, porque eu estou tentando... deixa eu ver se eu consigo Não, mas não precisa. Ok, bem, já. projetar. Você está vendo, Francisco, já está projetado. Não, mas eu estou falando uma apresentação que eu estava querendo colocar, é como se a internet não estivesse respondendo. Vou compartilhar aqui para o senhor. Pronto. Se você puder, eu agradeço. Veja se é essa aí. Só posso desligar os vídeos. O senhor consegue visualizar a apresentação? Não estou vendo nada. E na hora que eu vou fazer agora, vamos ver, pronto. Agora, pronto. Está todo mundo vendo e me ouvindo? Então, pronto. Veja, pessoal. Então, vou tentar recuperar esses 3 minutos que a gente perdeu. Então, pronto. A minha abordagem, como eu falei no início, ela vai ser focada muito na questão da oportunidade que o recurso, né, da Caatinga pode oportunizar para o desenvolvimento da região. Então, eu chamo a atenção nesse sentido, porque, às vezes, quando a gente está falando do desenvolvimento da região, a gente fala do espaço, né, que a Caatinga Senhor Francisco? Estão me ouvindo? Agora? Só agora. Agora? É porque, veja, caiu a apresentação e, assim, para mim está aparecendo, não aparece nada, a não ser uma série de informações, chat. Certo, vamos lá. Está aparecendo agora para o senhor? Ainda não. Eu só estou vendo os convidados. Não. Mas vejam, para a gente não perder muito tempo... Agora o senhor está vendo? Agora, pronto, agora, novamente, pronto. Vai me sinalizando para avançar, tá certo? Tá certo, fique tranquila. Então, pronto. Então, pessoal, só reforçando, eu vou fazer uma abordagem em cima do potencial do recurso, né, da Caatinga, os recursos florestais, sua biodiversidade, porque, às vezes, a gente faz uma confusão entre o recurso e o espaço, né, geográfico que esse recurso ocupa. Então, pode passar, por favor. Certo. Bom, essa imagem aí é simplesmente para a gente, de uma certa forma, às vezes, a presença do recurso florestal no nosso dia a dia, das nossas atividades socioeconômicas, ele é tão presente que, às vezes, não é percebido. Então, aqui simplesmente uma imagem mostrando uma criação de animais, que são animais que, às vezes, não são as raças, né, mais badaladas, mas são raças adaptadas, que aprenderam a fazer uso, né, do potencial forrageiro da Caatinga e são criados dentro da Caatinga. Então, isso é uma pecuária verde, né, uma pecuária que usa a biodiversidade, usa o potencial forrageiro da Caatinga para se alimentar e, às vezes, a gente não se dá conta disso. A gente diz que a Caatinga que os animais estão soltos na Caatinga. E isso é um sistema, né, de produção silvopastoril, que, de uma certa forma, representa mais da metade, né, dos sistemas de criatórios nossos na Caatinga, além do uso desse recurso florestal para as cercas, para construções e tudo mais. Então, essa imagem é uma primeira provocação. Pode passar, por favor?
Pode passar, pronto. E aí, o que a gente chama atenção, né? Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, em termos de demanda, a gente tem uma demanda muito forte do recurso florestal da Caatinga para ser, vamos dizer assim, insumo na matriz energética da região. Em Pernambuco, mais de 40% do parque industrial do estado usa a biomassa florestal como fonte de energia primária. 30% da matriz energética do Nordeste, né, depende da biomassa florestal, né, como fonte energética. Mais de 60% da energia para preparar os alimentos das nossas famílias vem do recurso florestal, além de uma gama, vamos assim, de potencialidades que eu vou falar mais na frente. E tudo isso para que a gente possa fazer sem agressão e, ao mesmo tempo, dentro, né, das preocupações que o mundo tem para a sustentabilidade, é através, assim, do uso sustentável. E a ferramenta, né, que nos dá esse meio é o manejo florestal, certo? Então, aquela abordagem é nesse sentido. Esse assim, conjunto de profissionais que estão aí citados, eu não vou assim detalhar eles, eu deixo a apresentação com vocês para mais detalhes, assim, uma acurácia melhor, mas são profissionais, professores, que vêm chamando a atenção há mais de 100 anos, se a gente for olhar aí, né, na história, para o papel da Caatinga e sua importância. E eu vou depois fazer uma referência sobre o professor Vasconcelos Sobrinhos. Vasconcelos Sobrinhos foi um dos grandes defensores da Caatinga, foi o primeiro a falar sobre o problema de desertificação, as suas assim, consequências, né, no Nordeste do Brasil. E, como é que se diz, esse mesmo professor que tinha uma preocupação sobre esses processos de degradação, ele também era um dos que mais acreditava no potencial da Caatinga. Então, eu peço que vocês passem, por favor, o próximo. Então, eu faço até questão de ler assim, uma parte, né, dos vários estudos do professor. Veja como é interessante. Ele fala: a necessidade fundamental da nossa civilização parece centrar-se na demanda crescente de energia. A planta foi a primeira forma de suprimento energético que o homem aprendeu a usar. E hoje, contrariamente ao que se poderia supor, a planta vem revelando possibilidades inesperadas como suprimento energético e múltiplas outras formas de matérias-primas. E ele complementa no seu estudo que não tem a menor dúvida, né, que a vocação da Caatinga é energética. Porém, mediante sábio manejo dos seus recursos florestais. Então, o homem que mais, vamos dizer assim, se preocupou com a degradação da Caatinga, ele tinha consciência, né, do potencial da Caatinga mediante o uso sustentável. Então, esse professor é assim, uma referência nesse sentido, porque o Dia da Caatinga é em homenagem ao professor Vasconcelos Sobrinho, 28 de abril. Pode passar, por favor. Vasconcelos Sobrinho. Aí, que dele? A internet dele caiu. Aqui está passando normal a apresentação. Tem até um prêmio lá que é a SEM, mas dá. Tem Vasconcelos Sobrinho. Esse cara era professor da Universidade Rural. Ele dizia assim: quando Não a está gente conseguindo contato com ele, não. Senhor Francisco, consegue nos ouvir? Aí, todo mundo. Tá mudo. O senhor tá... Mas tá lá, o microfone dele tá mudo agora. Não, pronto, Ah, desculpe. ok, agora Deve ter sido o mouse, né, que passou. Vou tirar ele daqui. Pronto. Então, voltando aí, né, para a apresentação, essas são assim, várias, assim, compromissos que o Brasil tem e participa, logicamente, né, desses processos para a conservação. Então, vocês vejam que o mundo hoje está preocupado, vamos dizer assim, com assim,
os processos de degradação. E o Brasil, vamos dizer assim, é muito presente em todos esses vamos dizer assim, compromissos. E se a gente observar esses dois últimos, né, desafios que o mundo se lançou na Rio+20, que foram quando criou-se os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e aquelas, vamos dizer assim, os compromissos, a contribuição, né, vamos dizer assim, determinada, voluntária, né? Se a gente observar nesses dois grandes instrumentos, o uso sustentável dos recursos florestais é uma meta para o mundo. Usar os recursos florestais mediante formas sustentáveis. Então, nesse caso, a gente leva uma vantagem muito interessante, né? Pode passar, por favor? E uma observação que eu faço com relação a esses compromissos, vamos dizer assim, modernos, né? É justamente hoje onde nós estamos inseridos. O mundo hoje está procurando trabalhar sistemas produtivos regenerativos de baixo carbono. E aí, uma coisa extremamente interessante hoje é que esse tema chegou dentro do bioma Caatinga. Normalmente, essa abordagem, né, de sistemas produtivos de baixo carbono, eles estavam muito voltados para o bioma amazônico, para o bioma cerrado, e a Caatinga estava fora. E hoje, justamente nesse projeto que nós estamos podendo participar, e estamos na coordenação regional, que é um projeto que assim, tem recursos, né, do Fundo Clima do governo britânico, tem a participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento e é executado pela Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Ele visa justamente trazer, né, uma oportunidade da gente ver como é que dentro da Caatinga nós podemos ter sistemas produtivos, né, regenerativos de baixo carbono. E nesse contexto, aí, o uso sustentável da Caatinga foi inserido. Então, isso dá um ganho, vamos dizer assim, de qualidade nesse processo de uso sustentável da biodiversidade. E aí é um pouco o que eu falei no começo. Normalmente, às vezes, a gente trata as políticas públicas olhando para o espaço político e não para o ambiente climático. Então, a gente, às vezes, confunde semiaridez com semiárido, que é o espaço político, e deixa de aproveitar a oportunidade, né, do potencial ambiental que esse ambiente, né, onde está essa semiaridez, está presente. E, às vezes, eu lanço mão de não fazer uso do recurso florestal, tiro a cobertura florestal e trago para esse ambiente atividades, né, e sistemas produtivos que não estão adaptados, e o que eu vou ter são processos de degradação. Às vezes eu deixo de usar o suporte forrageiro da Caatinga para tentar introduzir pastagens que às vezes não estão adequadas ou que não vão suportar aquela carga animal ou que não vão suportar o comportamento climático associado à carga animal, e em vez de eu valorizar o ambiente, né, valorizar a produção, eu crio o processo de degradação. E eu poderia ter feito o uso sustentável da biodiversidade. Então, a gente chama a atenção da gente não esquecer de aproveitar o potencial ambiental da região. Pode passar, por favor? Aí é um exercício mostrando como é importante a gente valorizar o uso sustentável. Isso foi um estudo que a gente fez já faz um certo tempo, e ele mostra, por exemplo, que aplicando o Código Florestal no Brasil, a gente teria isso, mais ou menos 325 milhões de hectares de áreas sem obrigação, assim, de serem áreas protegidas. Desses 325 milhões, 110 milhões são áreas de florestas em ambientes que podem ser feitos usos alternativos do solo. E 242 milhões de hectares já ocupados com agricultura e pecuária. Então, se a gente não tiver um olhar estratégico e reconhecer o papel do uso sustentável, ou seja, o manejo do recurso florestal como uma ferramenta de gestão, como uma ferramenta para oportunizar os produtos que nós precisamos,
esses 110 milhões de hectares vão ser vistos para outros usos e não para o uso florestal. E aí, com isso, mais uma vez, eu abro mão, né, de ter as florestas inseridas no processo de desenvolvimento da região. E aí a gente tem uma vantagem nesse ambiente aí. No nosso caso, da Caatinga, nós temos mais de 50% da área do bioma com cobertura florestal. E uma coisa extremamente importante que marca o comportamento da Caatinga é a simplicidade do seu manejo e a sua resiliência. Então, quando a gente associa a simplicidade com a resiliência, nós temos um potencial de uso muito grande. E simplicidade não quer dizer irresponsabilidade ou uma coisa sem qualificação técnica, né? Então, são vantagens do nosso bioma. Pode passar, por favor? Eu vou tentar ser rápido, porque a gente teve muito problema, né, no início, e aí comprometeu uns 6 minutos da palestra. Isso daqui é para mostrar que dentro do bioma Caatinga existe uma base técnica muito estruturada. Nós temos, em Pernambuco, um colega, né, Franz Parém, que coordena a Associação Plantas do Nordeste, que junto com a Embrapa, o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos, né, de pesquisa e da sociedade civil, vem estudando o comportamento da Caatinga há mais de 30 anos, mostrando, né, com resultados técnicos de que nós podemos fazer uso da Caatinga, que ela regenera, que ela cresce. Essas bolinhas azuis que vocês estão vendo são pontos de pesquisa dessa rede de manejo que está instalada, né, na região há mais de 30 anos, acompanhando, né, o comportamento da vegetação mediante várias intervenções para qualificar o seu manejo. Pode passar? Bom, esse é outro exercício para a gente não ter medo de fazer uso da Caatinga. Veja, se a gente aplicar, né, todo o princípio do Código Florestal e for extremamente conservador, dentro do bioma Caatinga, nós vamos precisar de 2 milhões de hectares para atender a toda a demanda, né, energética da região. E nós temos, hoje, somente de área de uso alternativo com floresta, 6 milhões e 300 mil hectares. Então, às vezes, a gente acha que não tem mais recurso florestal. Nós temos 6 milhões e 300 mil hectares que podem ser manejados, além da própria reserva legal, que pelo Código Florestal também é uma área de produção. Logicamente, com mais restrições, porque é uma área protegida, né? Mas é uma área passível de uso. Muita gente acha que a reserva legal é uma área intocada, e não é. Ela é justamente uma área de reserva para produção sustentável. Então, nós não temos problema de área, nós temos problema de gestão, de planejamento, de medo, né, associado a esse uso, a não acreditação nos resultados dos estudos para o uso sustentável. Então, as indústrias que utilizam a biomassa florestal como energia, como fonte primária de energia, que trabalham com critérios de produção sustentável, passam, às vezes, por transtorno, né, tão grandes quanto, às vezes, os que estão fazendo uso de forma irresponsável. Então, a gente precisa distinguir o uso sustentável da ação do desmatamento. Às vezes, a gente confunde e acha que é tudo a mesma coisa. Como o manejo da Caatinga é um manejo muito direto, é uma intervenção muito direta na área, nós ficamos com medo ou confundimos isso como uma ação agressiva e ilegal. E, às vezes, é tudo legalizado. Só para vocês terem uma ideia desse contexto, né, o professor João Ambrósio foi um pesquisador da Embrapa, dedicou 45 anos da sua vida estudando o uso sustentável da Caatinga. Ele afirma nos seus estudos que a melhor intervenção para aproveitar o potencial forrageiro da Caatinga é o rebaixamento. O rebaixamento, em termos técnicos, silviculturais, é a talhadia simples, ou seja, é cortar toda a área, deixando 30 centímetros do toco para regenerar. Então, veja, quando eu faço uma intervenção dessa natureza para fortalecer o suporte forrageiro, eu estou disponibilizando também estaca, lenha, vara, que podem entrar no mercado como ações, como produtos para atender a nossa demanda.
Então, pode passar, por favor. Faz isso. Bom, eu vou passar rapidamente isso aqui, só para vocês terem aqui, a gente tem uma ideia da nossa demanda hoje na região, certo? Mas eu vou preferir visualizar isso com algumas imagens que nós temos mais na frente. Hoje, a Caatinga é fonte de suprimento de energia para a região, é fonte de forragem para o nosso rebanho e é fonte de renda para as famílias agricultoras que trabalham com extrativismo. Nós vamos ter a colega Márcia Vanussa e a colega Denise fazendo uma abordagem muito específica sobre esses potenciais. Hoje nós temos produtos maravilhosos da Caatinga, dos frutos da Caatinga, de forma assim, comercial, com qualidade, né? E foram, inclusive, né, recentemente apresentados na primeira feira nordestina, né, da agricultura familiar. Então, vejam, se a gente atende essa demanda com critérios de sustentabilidade, nós evitamos o desmatamento, que hoje a taxa da Caatinga está na faixa de 2.800 quilômetros quadrados por ano. Então, o uso sustentável é necessário e importante para a gente, vamos dizer assim, atender essa demanda de forma adequada. E o mais importante, hoje, toda essa demanda, né, pode ser atendida sobre uma ótica de sustentabilidade e agregando valor a essa ótica de sustentabilidade, o que a gente está trazendo, né, para fortalecer, inclusive, né, os sistemas produtivos da agricultura familiar. É perceber que tudo isso sendo feito em base sustentável, eu estou falando de um sistema produtivo, né, regenerativo, de baixa emissão de carbono. Então, isso, além de atender a demanda, conserva a paisagem, conserva os serviços ecossistêmicos e gera trabalho e renda. O que a gente precisa é acreditar, vamos dizer assim, nessas formas de manejo, né? Acreditar, olhar diferente para esses sistemas produtivos. Então, quando uma indústria está usando a lenha como fonte de energia, eu tenho que perceber o que eu estou trazendo de oportunidade para a região. Eu estou trazendo um recurso, né, energético renovável, de baixo custo, de grande inclusão social e que pode ser sustentável e manter, né, esses serviços ecossistêmicos, manter essas paisagens. E eu não vejo dessa forma, eu só vejo pelo lado negativo. Quando eu falo da nossa criação, né, do criatório que é feito em base extensiva na Caatinga, eu estou falando de um sistema de manejo silvopastoril extremamente qualificado, aonde eu estou criando, fazendo uma pecuária, mantendo a paisagem e usando o suporte forrageiro dessa Caatinga. Hoje, dentro da discussão dos sistemas produtivos, né, que não façam agressão ambiental, o recurso, o bioma, a pecuária extensiva, né, a pecuária é a que mais agride o meio ambiente em termos de emissão. E a nossa criação, os nossos criatórios, sendo feitos dentro da Caatinga, ele não está desmatando para formar pasto, ele está ofertando um alimento diversificado por rebanho, ou seja, diminui a emissão de gases de efeito estufa pelo rebanho, é uma verdadeira pecuária verde, e nós não qualificamos desse jeito. A mesma coisa para o nosso extrativismo. Quando a gente faz uso adequado dos recursos florestais, e aí Denise e a professora Márcia vão dar exemplos maravilhosos sobre isso, né? Eu estou tirando o umbu sem agredir a caatinga, sem agredir a árvore, com critérios estabelecidos pela comunidade de coleta, e eu estou me beneficiando disso, gerando trabalho e renda e mantendo a cobertura florestal. Mesma coisa para o mel e por aí vai. Então, a gente precisa aprender a olhar para esses sistemas produtivos de uma forma moderna e, logicamente, inserindo os conceitos de sustentabilidade nele. Então, eu vou pedir só para passar, para encerrar, para não comprometer os outros colegas, né? Por favor, pode passar. Eu só quero mostrar umas imagens rapidamente, né? Pode passar. Pode passar. Desculpe aí por conta do contratempo, certo? Pode passar. Esse aqui, ó, só para vocês, voltem, por favor, rapidão. Esse é um exemplo que mostra que o Polo Gesseiro do Araripe, o maior produtor de gesso do Brasil, certo? Pode produzir o gesso
usando a lenha da caatinga, usando a energia da caatinga, gerando trabalho e renda para aquela região, né? E ficando competitivo no mercado, sem nenhum tipo de agressão ambiental, porque nós temos recurso florestal suficiente para atender a matriz energética do polo gesseiro. Agora, a partir do momento que eu não planejo e que eu trago essa lenha de qualquer jeito, eu vou desgastando essa oportunidade que o meio ambiente está me dando, e aí eu vou gerando desmatamento e preocupações, né? Pode passar? Pode passar? Pode passar rapidão, rapidão aí. Pronto. Esse aí, ó, já são exemplos de oportunidades que a Caatinga gera. Então, vocês estão vendo aí, né, as demandas para atender as propriedades, as indústrias. A gente está vendo aqui famílias coletando, né, extrativistas coletando, no caso aí, babaçu, e daí fazendo óleo e tudo mais. E nesse outro caso, uma família que está usando a Caatinga para fazer forragem para os animais. Então, são três exemplos bem simples de como a Caatinga está inserida na nossa socioeconomia. Pode passando? Aí eu vou pedir só para vocês ir passando, vendo, né, os frutos, o comportamento da caatinga sendo regenerado, né, produtos que estão sendo podem ser feitos, né, pode passar. Pode passar. Está muito bom. Pode passar. Aí vejam, criatórios usando a caatinga, vocês vejam, ó, pequenas indústrias, né, aí de beneficiamento do umbu e do maracujá da caatinga, fazendo sorvete. A Denise com certeza vai falar sobre isso, certo? Essa é uma agroindústria localizada numa comunidade que leva a produção para ser comercializada nos centros urbanos. Pode passar? Marcelino aí dentro. Pronto. Aí a questão da presença da lenha, a gente não precisa ter medo de usar a lenha como fonte energética. Vocês estão vendo aí, ó, esses dois senhores são agricultores de um assentamento que vendem lenha para a cerâmica, toda legalizada, e continuam como assentados e produtores rurais, sem nenhum receio, né, dos órgãos ambientais, porque é tudo legalizado. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aí a questão que eu falei, né, dos fogões está muito presente, e hoje, com o aumento do gás, voltou o uso do uso da lenha para os alimentos, e a gente precisa de tecnologia para isso. Pode passar? Pronto, aí vocês estão vendo um fogão, né, a lenha, porém, extremamente sofisticado, né? Pode passar? A inalação. Bom, eu não vou entrar em detalhe, mas aí foi um planejamento ambiental que a gente fez para o município de Monte Santo, mostrando como é que o recurso florestal poderia ser promotor de renda, de trabalho, né, e de desenvolvimento para aquela região. Pode passar? Aí vocês vão ver, isso é uma comunidade de fundo de pasto, né? Pode passar? Passa aí, vai passando. Essas comunidades, a gente fez um levantamento do potencial florestal e mostrou como é que as famílias poderiam usar esse recurso sem degradar, mantendo esses fundos de pastos, né, produtivos. Então, aí é um exemplo, infelizmente não vai dar tempo de debater essa tabela, certo? Para vocês, mas é mostrando que, de fato, o recurso florestal pode ser fonte de renda para as famílias, né? Pode passar. Né? Isso exige planejamento, né? Vocês estão vendo aí, né, vários exemplos, né, de como a caatinga pode gerar trabalho e renda para o pessoal. Bom, com isso eu encerro, peço desculpa aí se passei do tempo, tá certo? E deixo a palestra aí para vocês, né? Muito obrigado. Professor Francisco, que está aqui. Primeiro, eu quero agradecer pela palestra, realmente uma palestra brilhante, que trouxe muitas informações, trouxe muitos dados e que comprova de forma muito clara a viabilidade da utilização sustentável da caatinga. Então, a caatinga é um caminho para a solução dos problemas sociais, econômicos e ambientais que a gente tem. E o caminho é efetivamente esse caminho da utilização sustentável desses recursos que a natureza deu para a nossa região. Então, essa vocação para a produção de energia
do nosso bioma Caatinga, não só a biomassa, que a gente tem contemplada, mas aí a gente tem a energia eólica, a gente tem a energia solar. Então, veja essa vocação que o bioma Caatinga tem. E a gente precisa utilizá-lo da melhor maneira possível e para que isso efetivamente gere desenvolvimento, diminua a desigualdade, está entendendo? O que a gente sente que é uma região que precisa de se desenvolver, gerando mais emprego, emprego de qualidade, melhor qualidade de vida para a sua população. Então, agradeço muito, peço para o professor Francisco aguardar um pouco, que a gente vai ter a palestra e depois a gente tem uma sessão de debate e resposta de perguntas. Então, agradeço muito. Então, vamos passar agora... Obrigado. Muito obrigado. Para a nossa segunda palestrante, que é a Denise Cardoso. Ela é presidente da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos. É uma pessoa que tem muita vivência nessa área de comunidade, nessa área de trabalho em grupo, focado justamente no crescimento social, na harmonia, na utilização da melhor maneira possível do que a natureza oferece para todos os que vivem no bioma Caatinga. Então, tenho o prazer de passar a palavra para a Denise. Por favor, Denise. Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Como já fui apresentada, né, sou aqui representante da Coopercook. E eu fiz uma apresentação aí, acho que o pessoal vai projetar. Denise, você acha melhor a gente apresentar também ou você compartilha daí? Eu posso tentar compartilhar aqui. É melhor daqui a Ou então eu posso abrir aqui, tá? Porque geralmente eles têm problema. Aqui. Pergunta se ela está vendo. Desculpa. De fato, eu não consigo compartilhar. Tá, ok. Estou compartilhando para você aqui, tá certo? Pronto, ok. Consegue visualizar? Sim, consigo. Pois não, Denise. Ok, então vamos lá. Então, para começar, né, a gente traz um pouco da nossa cara aí, né, da nossa história, da Coopercook. Acho que Chico já fez aí um apanhado, né, dessa questão da utilização sustentável da caatinga. E a gente traz o foco aqui, né, em relação à Coopercook, num trabalho também socioeconômico, né? Então, a gente começa toda a nossa relação, né, de conjuntura da cooperativa, principalmente pela mão das mulheres. Claro, tivemos a participação masculina também, mas principalmente dos homens, né? E a gente vem ultimamente utilizando muito esse termo, né, para a Coopercook, que nós somos muito mais do que sabor, nós somos história, né? Então, a gente traz que nós não vendemos só doce, né? Nós não vendemos só produtos a partir das frutas da caatinga, mas nós vendemos histórias também, né? E essa foto é Dona Perpétua, da comunidade Serra da Besta, é uma comunidade tradicional de fundo de pasto, é uma sócia fundadora, né? Então, ela está na Coopercook desde o início e tem um trabalho muito bacana, muito importante assim, para a nossa base social da cooperativa. Pode passar. Então, quem somos, né? E aí eu trago para vocês aqui onde nós estamos, no norte da Bahia, aproximadamente 450 quilômetros de Salvador, né? E a Coopercook, né, nasce muito antes da sua fundação, por todo um trabalho socio-religioso feito aqui pela Igreja Católica nos municípios aqui, principalmente Canudos, Uauá e Curaçá, né, os 3 municípios vizinhos aqui. E, diante disso, né, toda a base social ligada à questão comunitária, à questão das comunidades tradicionais, todo o processo inicial, né, essa relação de trazer as mulheres para a participação desses momentos também foi muito colocado naquela época. E, em 99, nós recebemos um projeto chamado PROCUC, através do IRPA, que é o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, que tem sede aqui em Juazeiro. E o IRPA tem mais de 30 anos com sua lógica
do trabalho da convivência com o semiárido. E esse projeto trazia justamente o foco, né, de trabalhar a convivência com o semiárido diretamente nesses 3 municípios. E dentre os focos do projeto era a relação da produção para essa questão do trabalho mesmo em torno da preservação da caatinga, né, de todo esse trabalho ligado à questão das frutas e principalmente na relação da sustentabilidade alimentar, né? Era muito pensado nessa relação também, né? dessa segurança alimentar. Então, o projeto tinha muito esse foco e foi nessa observação do que nós tínhamos aqui na região, né? Principalmente o umbu, numa produção assim em larga escala, e a gente sempre coletava umbu e vendia, né? De forma muito simples, muito primária naquele momento e com valor muito baixo. Então, teve-se a ideia, né, de começar a beneficiar as primeiras frutas, pensando de novo, né, na questão da segurança alimentar, das famílias ter um alimento naquele momento, principalmente para as crianças, né, por estarmos nessa região semiárida, trazendo essa necessidade. E aí o projeto estava chegando ao fim, e em 2003, meados de 2003, ali, a gente resolveu como que diz, gestar a primeira ideia para a criação de uma cooperativa. Na verdade, a gente queria uma instituição que desse continuidade a todo o trabalho que estava sendo feito. E já se começava a comercializar os primeiros produtos, né, fabricados diretamente nas cozinhas. Então, a gente precisava de uma instituição que pudesse levar esse produto, né, comercialmente para outros espaços. E aí, em 2004, né, junho de 2004, inclusive, terça-feira agora, a gente faz 18 anos, né, de Coopercook. Dia 28 de junho de 2004, nós fundamos a Coopercook. Né? Então, Coopercook significa Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá. Né? Então, hoje, a nossa área de abrangência vai além dos 3 municípios. Né? Nós já temos cooperados, inclusive, de outros municípios vizinhos aqui, como exemplo de Macururé. E nesse contexto a gente inicia todo o nosso trabalho nessa relação do beneficiamento e comercialização de produtos a partir do umbu, né? Então a gente foi, né, nesse processo, fundamos a Coopercook com 44 cooperados, na sua maioria sempre mulheres, né? Hoje nós somos 283 cooperados, né? Então aí com 18 anos já de experiência nesse processo, né, da agricultura familiar, do cooperativismo, e a nossa marca comercial é a Graveteiro. Né? Então, hoje, há alguns espaços que a gente comercializa, as pessoas não conhecem a Coopercook, conhecem a Graveteiro. Né? Então, é a nossa marca comercial e numa relação muito importante, né, de valorização, é uma marca coletiva, né, também pensando na sustentabilidade, e nesse processo, hoje a gente já tem também toda uma relação, né, em torno da inclusão de famílias. Né? Hoje a gente tem alguns contratos com o governo do estado aqui para execução de projetos de assessoria técnica, né, projetos de ATE. Então, hoje a gente atende, além das 283 cooperados, nós temos aí mais de 1.000 famílias atendidas diretamente pelos projetos. Né? Então, a gente está espalhado aí em alguns espaços. Pode passar? Então, as nossas atribuições, né, intermediar a comercialização. Então, a gente traz que o papel da Coopercook não é comprar produto do cooperado e vender. Né? A nossa função, né, a nossa atribuição é intermediar a comercialização, né? Porque nós não somos uma empresa que compra o produto e vende. Nós somos um meio, né, um caminho para os cooperados comercializarem a sua produção. Então, além disso, a gente tem toda uma lógica de promover o empoderamento feminino, né, principalmente para a participação das mulheres. Nessa questão também, a valorização e preservação do bioma caatinga. Né? Então, a gente, além do umbu hoje, a gente também trabalha com maracujá da caatinga, que era uma fruta que poucas pessoas conhecem, né, principalmente aqui na região, e que não existia assim, produtos derivados do maracujá da caatinga. Hoje nós temos alguns produtos já a partir disso,
e além do umbu, né, que significa aí mais de 60% da nossa produção hoje é a partir do umbu, né? Então, nós temos aí uma média de mais de 40 tipos de produtos, né, na Coppercook, e além disso, né, a gente vem valorizando e promovendo essa relação, né, diretamente com os agricultores para a produção dessas frutas, né? Então, e claro, destacando a necessidade de preservação do bioma caatinga. E nessa relação, né, de apoiar na assistência técnica, né, dos produtores, como eu falei, e gerar novas oportunidades de negócios, né? Então, a gente compreende que a cooperativa é o caminho que os cooperados têm para gerar novas oportunidades de negócio. Então, além das frutas também, né? A gente está entrando por alguns caminhos, né? Como o exemplo da assistência técnica, e aí nós temos parceria com a associação aqui da comunidade para a questão da comercialização de produtos a partir de um laticínio de leite de cabra. Então, a gente tem diversos caminhos, e as pessoas sempre perguntam assim, mas por que a Coppercook ousa tanto em fazer tantas coisas? E a nossa resposta é porque nós somos uma cooperativa de agricultores familiares, e a agricultura familiar é muito diversa, né? Não temos agricultura familiar de monocultura, né? Então, a gente tem a agricultura familiar com diversas atividades, agricultura, pecuária, né? Então, são diversas situações. Então, é nessa relação, só para trazer na foto, essa dona Analice, na comunidade de Laje das Aroeiras, que é também uma comunidade de fundo de pasto, e aquela comunidade que Chico mostrou na apresentação dele, que é onde tem a unidade de produção de picolés a partir das polpas, né, de frutas da caatinga. Pode passar. Então, a nossa base de atuação, como eu falei, né, Canudos, Uauá e Curaçá. Então, na produção das agricultoras e agricultores familiares, né, e a gente atua com os cooperados na aquisição das matérias-primas também, né, então é uma das nossas atribuições, e a produção com base na certificação orgânica, né, e na produção agroecológica. Então, todo o nosso trabalho tem muito esse foco. Nós já temos aí a nossa certificação orgânica hoje por auditoria, porque a gente tem essa relação com a exportação, então a gente precisa fazer nesse processo. Nós já temos aí mais de 15 anos de certificação orgânica junto à Ecocert, então tem toda uma relação também. E o bacana é trazer essa relação da certificação orgânica, porque isso ganhou uma notoriedade aqui na nossa região que antes não tinha, e principalmente para a relação de preservação da caatinga, né, em torno dos cooperados, das comunidades. Pode passar? Então, um pouquinho dos nossos produtos, né? Esse da foto é a geleia de maracujá da caatinga. Então, nós temos hoje no nosso portfólio de produtos doces, geleias, compotas, sucos, cervejas artesanais e polpas de frutas, né? A maioria dos produtos leva o selo de orgânico, né? Todos os produtos têm o selo da agricultura familiar, né? Que é um selo aqui da Bahia, que é muito importante, né? Essa parceria com o governo do estado, que possibilita, inclusive, um crédito em relação aos compradores, né, para produtos que têm esse selo da agricultura familiar, e o selo da Ecocert. Pode passar? Então, também a gente trabalha muito numa lógica de sempre ousar e inovar, né? E a nossa mais recente criação aí, a partir do umbu, foi a umbuzada, né? Que é um alimento muito tradicional aqui no Nordeste, e a gente já fazia muitos produtos a partir do umbu, né? Desde aí antes de 2004, e as pessoas sempre perguntavam. Quando a gente ia nas feiras, assim, fora daqui, que a gente mostrava o doce e tal, e dizia, nossa, me lembra o gostinho da umbuzada, né? E aí começou a aguçar essa necessidade de ter a umbuzada para comercializar também. Então, esse também é um produto bem ousado, porque é um produto sem açúcar, né? Porque todos os outros produtos nossos têm açúcar, e esse é sem açúcar. E então tem toda essa relação da tradicionalidade mesmo desse alimento, né, em torno do umbu. Pode passar? E aí, trazendo essa relação da exportação,
né? Nós hoje estamos exportando esses produtos aqui, que é um doce de goiaba com acerola, que nós acabamos de lançar a versão dele, que essa versão aí é na Alemanha, e nós lançamos a versão aqui no Brasil, né? Tá um pote assim bem parecido, o rótulo também. E esse do meio é o doce de banana com maracujá, né? Esse primeiro é de goiaba com acerola, o outro de banana com maracujá. E nós estamos fazendo um estudo, que é uma espécie de uma certificação, para também levar os produtos a partir do umbu, né? Então, esses que a gente já conseguiu encaminhar, né? O doce de goiaba com acerola nós desenvolvemos justamente para esse parceiro comercial, né? Lá na Alemanha. Então, foi um desafio aqui para a gente também, né? Que nós temos aqui na agroindústria. E assim, o bacana é que leva uma relação de valorização também. Como nós estamos tratando da caatinga, é importante trazer nesse produto uma relação que nós temos com esse parceiro comercial. O parceiro vende o nosso produto, né, com a nossa marca e com a marca dele lá na Alemanha, e eles informam para o cliente, né? O cliente que está comprando esse produto, ele sabe de onde vem esse produto e o que acontece com esse produto, né? Então, para vocês terem ideia, a cada pote de doce desse que é vendido na Alemanha, R$1 é direcionado para um projeto que eu vou explicar logo no slide seguinte, para um projeto que chama Agrocaatinga, né, que a gente desenvolveu aqui na Coppercook. Então, a cada pote desse vendido lá na Alemanha, R$1 volta diretamente para o projeto e a gente precisa prestar conta para o parceiro comercial de como esse recurso está sendo utilizado, para o parceiro explicar para os clientes lá na Alemanha como está sendo utilizado. Pode passar? Então, trazer dessa relação das comunidades tradicionais de fundo de pasto, né? Porque eu trouxe um pouquinho desde o início. Então, aqui em Uauá, por exemplo, 99% das comunidades são comunidades tradicionais de fundo de pasto. Então, a gente acredita e a gente defende muito esse modelo, porque aqui na nossa região, a caatinga continua preservada, né? A gente tem muitas comunidades com caatinga preservada ainda, justamente por esse modelo tradicional, né, de uso das terras, de uso dos recursos naturais. Então, claro, a gente se utiliza, né, vocês percebem a qualidade dos produtos que eu acabei de apresentar, que hoje nós estamos em mais de 20 estados no Brasil presentes, né, com o nosso produto, e mais de 600 clientes a gente tem hoje na nossa carteira, e a gente mostra, né, com isso que a sustentabilidade das comunidades é muito importante, né? Então, claro, a atividade principal das comunidades tradicionais de fundo de pasto é a criação de animais de pequeno porte, né, como as cabras e ovelhas, mas a gente traz no umbu essa outra possibilidade, no umbu, no maracujá, nas frutas, né, daqui da Caatinga, essa outra possibilidade, né, de geração de renda. Então, tem toda essa relação de valorização. Acho que é um pouco disso. Pode passar? Um pouquinho? Só para apresentar isso. Esse é o Jailson, né? É um cooperado nosso também. E aí, para falar da Agrocaatinga, né? A Agrocaatinga é um sistema agroflorestal que nós desenvolvemos aqui na Coppercook. Nós criamos assim a primeira área, né? Implementamos a primeira área em 2019, né? Numa parceria com a L'Occitane Brasil, que nós somos fornecedores da L'Occitane. E aí a L'Occitane quis investir, né, na gente para um projeto e a gente criou aqui, né, esse modelo de SAF direcionado para a produção de frutas, né? Então, além de ter essa recomposição de áreas degradadas, a gente tem também a lógica da sustentabilidade da agroindústria, né? Porque a gente precisa de frutas para rodar a agroindústria. Então, esse modelo de Agrocaatinga, a gente hoje está com 30 áreas implementadas, né? E a gente já tem aí esse envolvimento dos agricultores, né? Então, é muito bacana toda essa relação. Pode passar? Essa Dona Perpétua, né? Também na área de Agrocaatinga dela. Então, esse sistema traz para a gente a sustentabilidade ambiental, né? Em torno do SAF.
e também a relação da segurança alimentar, né? Então, primeiro a gente pensa nessa relação do alimento da família, né, para depois a comercialização via cooperativa, né? Então, a gente tem todo esse potencial, que a gente também, além de comercializar para o mercado privado, a gente comercializa também para o mercado institucional, exemplo de PENAI, né? Então, gera um ciclo, né, de comercialização importante, que as crianças, que os pais que produzem, né, na Agrocaatinga, a Copercuc faz essa comercialização e volta o alimento para as escolas, né, para as crianças. Então, a gente traz toda uma conexão, né, com os cooperados em torno disso. Pode passar? Então, nessa relação da nossa capacidade, né, essa é a nossa unidade de beneficiamento aqui em Uauá. Então, a gente está aí na margem da BR-235 e nós temos uma capacidade aí de até 800 toneladas por ano. Em 2021, nós processamos 200 toneladas de produto. E esse ano de 2022, né, porque a safra do umbu aqui é de janeiro a abril, só de umbu nós processamos e armazenamos 70 toneladas, né? Então, a gente acredita que nós vamos quase que dobrar essa quantidade aí de 200 toneladas para esse ano, porque nós aumentamos muito a nossa capacidade, né, de comercialização esse ano, e aí temos toda essa relação, né, de valorização desse espaço aqui da nossa cooperativa. Pode passar? Então, os nossos grandes clientes, né, que são potenciais clientes no Brasil hoje. Em São Paulo, nós temos a parceria com o Grupo Pão de Açúcar e também com a rede, o Empório da Aruma, né? E em Porto Seguro, nós temos com a Cambuí, né, que é uma rede de supermercados. Em São Paulo, também Casa Santa Luzia, Petrolina, o Bônus. Em São Paulo, Armazém do Campo, também em Recife, né? E mais recentemente abriu o Armazém do Campo aqui em Salvador, então é o nosso potencial cliente. A Central do Cerrado, que fica em Brasília, né? E o Carrefour, também em Brasília, que foi a partir da Central do Cerrado que nós chegamos ao Carrefour lá em Brasília, e em Recife, que foi esse ano ainda, né, que nós estabelecemos essa parceria com o Carrefour, e nós conseguimos comercializar pela primeira vez, porque a gente sempre comercializou produtos processados. E pela primeira vez, em quase 18 anos, nós comercializamos esse ano 5 toneladas de umbu para o Carrefour em Recife, né? Foi um sucesso, assim. Em uma semana vendeu 2,5 toneladas de umbu e nós precisamos reorganizar para mandar mais umbu para lá. E, tipo assim, foi muito rápido nessa comercialização lá dos produtos. E agora nós estamos mandando os processados, né? Também já estamos vendendo lá em Recife. E através do Mercado Livre, né? Que é as plataformas digitais aí, né? Que já tem o nosso produto. Então, a gente também está focado nisso, que em todo o Brasil, né? As pessoas podem pedir através do Mercado Livre. Pode passar? E aí, o nosso umbuzeiro, a árvore sagrada do sertão, né? Então, a gente tem muito uma relação, né, de valorização disso, por isso que a gente traz lá no início, que a Copercuc é muito mais do que sabor, nós somos histórias, né? Então, não pode passar? E nesse contexto, a gente traz, né, que a Copercuc é o resultado da convivência com o semiárido. É a gente mostrar de que é possível viver aqui no semiárido, é possível a gente ter uma geração de renda a partir do bioma caatinga, né, e toda essa valorização das pessoas que vivem aqui na nossa região. É isso, gente. Obrigada e eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Denise, muito obrigado. Sua apresentação foi maravilhosa. Você trouxe um exemplo que deve ser seguido por várias regiões. Esse exemplo de vocês, de organização, de participação, de procurar certificação, de agregar valor ao produto, de poder ter parceiros. Então, isso mostra que
o semiárido tem muitas opções. Agora, precisa de uma organização, precisa de um método para efetivamente se juntar as capacidades de produção com efetivamente a parte de gestão, a parte de visão, porque eu quero parabenizar vocês, a visão de vocês, o portfólio de produto de vocês é um portfólio magnífico, tá entendendo? Então, a gente está vendo que vocês já estão tendo êxito, e isso é para ser replicado pelo Nordeste. Se a gente pudesse ter umas 50 Coopercup dentro do Nordeste, veja que transformação a gente teria. E há potencial para isso, para se multiplicar esse exemplo. Então, eu só tenho, em nome da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, agradecer e parabenizar por esse trabalho de sua cooperativa e a todos os cooperados, e principalmente em nome de Dona Perpétua, que foi uma pessoa que você colocou na frente de Dona Perpétua. A gente vê que é uma pessoa engajada, é um símbolo mesmo, Dona Perpétua, e que esse movimento de vocês se perpetue, que ele tenha sustentabilidade e que ele continue aí trazendo esses frutos que ele está trazendo. Muito obrigado mesmo. Foi maravilhosa a sua apresentação. Vamos dar continuidade e a gente vai ter a oportunidade também de ouvir a Márcia Vanusa. Ela é professora do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora da área de bioprospecção e conservação da Caatinga. Então, professora Márcia, por favor. Boa noite a todos, né? Em nome da FIEP, eu gostaria de agradecer ao convite, né, de estar aqui nessa noite conversando um pouco, né, sobre o potencial do bioma Caatinga. E, em nome de todos, eu gostaria de iniciar a minha apresentação. Eu compartilhei aqui, né, com... Vocês conseguem visualizar meu compartilhamento? Conseguimos sim, Márcia. Consegue, né? Ok, obrigada. Então, vamos iniciar, né, falando um pouco do potencial, o nosso trabalho enquanto pesquisadores que somos. Eu falo em nome de um grupo de pesquisadores. Falar um pouco, claro, né, a gente precisa fazer um recorte dos principais ativos, né, dessa flora da Caatinga e, na minha opinião, tão importante para o impulsionamento da bioeconomia no semiárido brasileiro. Então, por que estudar o semiárido, né? Aqui a gente traz algumas características, né, da região semiárida, mas chama a atenção nossa essa diversidade, né, essa biodiversidade em área semiárida do planeta. A Caatinga, ela possui a maior biodiversidade. A Caatinga é o principal bioma e exclusivamente brasileiro, e essas espécies, né, que só tem aqui. Quando a gente vai olhar o mapa das florestas secas nas Américas, a gente aqui em destaque, né, de coloração diferentes, são exatamente a similaridade da flora. A gente está vendo que a Caatinga, né, a Caatinga brasileira, o bioma Caatinga brasileiro, ele não compartilha, né, a sua flora com nenhuma outra floresta sazonalmente seca das Américas. O que nos traz digamos assim, algo muito bom enquanto brasileiros que somos e preocupante ao mesmo tempo, né? Essa baixa similaridade da nossa flora em relação às outras florestas secas nos deixa muito felizes, porque a gente tem um alto endemismo. Entretanto, a gente tem uma preocupação pela falta de preservação dessa flora, né? Então, somente menos de 10% dessa flora estão em unidades de conservação. E pela fala da Denise, né, então muito do que ainda resta da Caatinga foi pelos seus povos que o conservou. Então, a gente tem uma flora que é única, e ela é exclusiva, e ela é rica. Por outro lado, ela é um dos biomas menos conhecidos do ponto de vista tanto da identificação dessas espécies, como também do seu potencial, né? E isso traz aí um alarme, porque a gente pode ter perdido espécies sem sequer
ter quantificado, né, o seu potencial, seja lá farmacológico, cosmético ou mesmo alimentar. Então, aqui a gente traz um mapa do semiárido, né? Em verde a gente traz as unidades de conservação. Então, vocês percebam que é menos de 10%, o que é preocupante, né? Da fragilidade dessa flora exclusiva, né, de ser preservada. Então, o nosso grupo ele estuda exatamente, né, essa riqueza desse bioma, principalmente no fornecimento de produtos florestais não madeireiros. Então, o Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga, ele foi criado em 2013, né, pelo Instituto Nacional do Semiárido, e a nossa perspectiva de pesquisa é exatamente ter o contato com a comunidade, né, e através dos seus saberes, a gente acessar essa biodiversidade, comprovar esse saber desses povos tradicionais e identificar planta com potencial, né, de arranjos produtivos locais, né? Então, o nosso grupo ele conecta pessoas e cria possibilidades. Nosso primeiro contato com as comunidades, né, faz que a gente tenha um retrato desse saber de uso dessa flora. Ele é feminino, de gênero, e ele é idoso. Esse saber é oral, e ele aí também traz outro alerta, né? Como ele não está escrito em nenhum lugar, eu acho que o papel da pesquisa ele vem no sentido de salvaguardar isso, registrar isso como um documento, né, importante para a gente ter um norte a partir desse conhecimento, como é que a gente comprova e valida esse conhecimento ancestral. Bem, então, o nosso objetivo é exatamente esse, né? De promover o desenvolvimento de novos produtos, né? Para a indução de arranjos produtivos locais com validação de conhecimentos tradicionais dos povos do semiárido brasileiro. Alguns desses resultados, né? Esse aqui foi um levantamento que a gente fez numa unidade de conservação do estado de Pernambuco, que é a unidade de conservação Tatu-Bola, né? Ela é a maior em área, e ela concentra 3 municípios do estado de Pernambuco, que é Lagoa Grande, Petrolina e mais um município que é Santa Maria da Boa Vista. E quando a gente faz esse levantamento com as comunidades, né, eles relatam o nome da planta e o nome da doença que eles curam, né, através, seja ele de uma infusão, de um chá. E o que mais nos impressiona enquanto pesquisadores é que a maioria dessas espécies, né, mencionada por essas populações, ela ainda não foram validadas cientificamente, né? Então, chama atenção, por exemplo, né, a fala da Denise, o umbu foi um destaque, né? As pessoas fazem, apesar de todo o seu valor nutricional, mas o umbu também é muito utilizado também em algumas preparações para fitomedicamentos, né, fitoterápico para essa população. Então, nosso trabalho, aqui a gente traz, a gente vai trazer todos os exemplos que a gente já fez comprovação, validação científica, mas a gente trouxe alguns. Um deles é o umbuzeiro, né, Spondia tuberosa, e um dos usos por comunidades tradicionais é exatamente, né, fazer o chá para curar gastrite, né? Então, a gente comprovou que as folhas, ramos, frutos do umbu é uma atividade muito antioxidante, comparado, né, à atividade antioxidante, inclusive da uva, né? Então, o umbu, a gente diz que é uma das plantas mais com atividade antioxidante que a gente já acessou na Caatinga, né? Até a casca do fruto tem atividade antioxidante, o que mostra que tem um potencial aí extraordinário ainda não prospectado, né? E a própria indústria ainda talvez não tinha sido alertada quanto a isso, né? É uma rica fonte de flavonoides, né? De triterpenos, que já são compostos que a indústria farmacêutica utiliza muito, né? Para alguns compostos antioxidantes para inflamação, cicatrização, enfim. E aí a gente comprovou, né? Esse foi o primeiro artigo que a gente comprovou a atividade gastroprotetora da casca do umbuzeiro, né? Então, a gente tem aqui, a gente faz isso em modelo de ratos, a gente promove a gastrite, como nessa figura A, né? Essas lesões aqui em vermelho, é exatamente a ulceração.
Aqui é outro grupo de animal que tomou, né, um gastroprotetor, o lanoprazol, né, da classe dos omeprazóis, que são bastante utilizados, recorrente nas populações. Então, você vê que ele, de fato, protege, né, e não faz a lesão. E aqui, o C, o D e o E, a gente está mostrando, né, tratamento com outro grupo de animais com esses extratos do umbuzeiro. Então, vocês percebam, né, que 50, 100 e 200 miligramas, né, que foi ministrado nesse grupo de animais, vocês percebam, né, que com 100 e com 200, a gente tem, né, o estômago do animal sem lesão nenhum, igual ao lanoprazol. Então, a gente aqui comprovou, né, medindo essas lesões, de que, de fato, os extratos do umbuzeiro pode ser um gastroprotetor, e aí seria uma inovação, né, na farmacologia brasileira, um primeiro gastroprotetor de uma espécie endêmica brasileira, endêmica da Caatinga, que é o umbuzeiro. Além disso, a gente também, né, formulou um protetor solar a partir desse extrato, pela atividade antioxidante que ele tem, a gente publica esses resultados. E, além disso, né, como a Denise, que me antecedeu, falou, né, na cadeia produtiva do umbu, a gente tem o resíduo, né, que são o resto dos caroços que são produzida depois que retira essa polpa, e a gente também foi estudar, né, pensando aqui num conceito de economia circular, esse resíduo, essa farinha se transformou numa farinha, e a gente estudou o valor nutricional dessa farinha, né? Essa farinha a gente também publicou esse ano, né, o valor nutricional e o potencial tecnológico dessa farinha. Essa farinha ela é rica, né, em macro e micronutrientes, né, e ela responde, inclusive, como uma boa fonte de potássio, cálcio, né, fósforo e magnésio, e uma excelente fonte, né, de esses outros micronutrientes, exemplo do zinco, cobre e ferro. Além disso, quando a gente vai fazer a composição química, né, e a composição centesimal dessa farinha, a gente observa que ela é uma fonte rica em proteína, né? A Anvisa ela preconiza que acima de 5 ela pode ser, digamos assim, comercializada com esse potencial de uma fonte razoável de proteína, mas o que chama a atenção é exatamente o teor de fibras dietéticas que essa farinha produz. Não muito no Brasil, né, mas mais no mercado internacional, o teor de fibra, né, das farinhas como um todo, ela é muito bem vista e tem um mercado aí a se expandir, na minha opinião, né, a farinha do resíduo do processamento do umbu. Quando a gente vai também fazer atividade de fatores antinutricional e compostos bioativos, né, como eu anteriormente falei, até nessa farinha a gente tem concentrações de fenóis com atividades antioxidantes relativamente alto, o que a gente conclui com essa publicação da farinha do resíduo do umbu, que é um novo ingrediente para a indústria alimentícia, né, que possui esse alto valor nutricional, especialmente no teor de fibra e minerais. Ele não possui toxicidade, né? Então, as sementes muitas vezes vêm com alguns teores de compostos antinutricionais, o que não é o caso, né, dessa farinha. Esse caroço ele já foi cozinhado, né, antes de tirar essa polpa, e não há a presença desses compostos. Além disso, eles têm altos teores, né, de compostos fenólicos com atividade antioxidante, o que pode ser explorado, né, em carnes, em panificações ou mesmo em laticínios. Pensando no uso dessa farinha, a gente formulou um biscoito tipo cooker, né, é um biscoito muito consumido pelas crianças, e a gente sabe que há um certo aumento de obesidade na idade ainda da primeira infância. Então, a gente pegou uma receita de um cooker tradicional, onde usava 100% da farinha de trigo, e a gente adicionou frações crescentes dessa farinha do resíduo do umbu, né? Então, o que foi que a gente quis com essa formulação é diminuir o teor calórico e aumentar o teor de fibras nesse biscoito, né? E assim foi feito, a gente, de fato, né, aumentou o teor de fibra consideravelmente nessas 3 formulações, com 20%, né?
com 30% e com 40%. Além disso, a gente diminuiu, né, o valor calórico bastante dele e adicionou o que a gente chama de uma atividade, um apelo nutricional, né? Como a gente falou que essa farinha é rica em compostos fenólicos, a gente aumentou muito esses teores, que é muito bem visto, né, na saúde da criança, esses teores nessas formulações. Aqui é só para vocês terem uma visualização, né, desses biscoito incrementado com essa farinha do próprio umbu, ou até mesmo, né, vender essa farinha à substituição do trigo ou parte dele em produção de pães, de bolo, enfim, né? Aí entra a panificação com uma grande possibilidade de adequar, né, esse ingrediente, já que o trigo, né, a gente é tão, digamos assim, presos à importação do trigo, a gente poderia incrementar com esse tipo de obtenção desse material, né, 100% brasileiro. Uma outra espécie que a gente chama a atenção dela é o cambuí, né, a Miciaria floribunda. Ela é parente da jabuticaba, né, e as comunidades tradicionais, principalmente ali no Araripe, na região de Exu, eles utilizam essa fruta, principalmente as mulheres, né? O conhecimento tradicional da medicina popular da caatinga, ele é muito feminino. As mulheres mastigam a casca como uma forma de analgesia, né? Por período de cólicas menstruais. Então, a gente foi validar esse conhecimento, pegando as cascas do cambuí, né, da Miciaria floribunda, e a gente testou a atividade anti-inflamatória e antidor, né, antinociceptiva. E aí a gente testou esses extratos dessas cascas do cambuí e testou ela junto com indometacina. A gente faz esses testes em vivos, em camundongos, e prestem atenção, né, na contorção. Isso aqui é quando o animal está sentindo dor, ele não é tratado, né, com nenhum medicamento, a intensidade da dor diminui, né, muito, quando ele é tratado com analgésico de mercado, mas diminui drasticamente quando ele foi tratado com o extrato da casca do cambuí, validando, né, o conhecimento daquelas mulheres ali da Chapada do Araripe, que usa essa casca para tratamento de dores de cólicas menstruais, né? Todos esses achados, né, são achados inéditos na literatura, né, validando esse conhecimento. Então, a gente sabe que a bioeconomia é a nova fronteira, né, para a América Latina, principalmente dentro dos biomas, né, é a quarta revolução industrial, e a gente traz aqui o açaí, né, uma espécie símbolo, né, da região amazônica, mas a gente também tem as nossas espécies da flora da caatinga, né, que podem ter um valor atual ou mesmo um valor futuro, que esse documento foi preparado em 2018 pelo Ministério do Meio Ambiente, onde aqui ele cita, inclusive, o potencial do umbu como um valor econômico atual ou potencialmente futuro, né? Além disso, tem algumas outras plantas do bioma caatinga, exemplo da próxima que a gente vai falar, que é a do licuri. Então, pensando, né, no desenvolvimento dessas cadeias produtivas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2020, saiu com uma coordenação de incentivar e promover essas cadeias produtivas dentro dos biomas brasileiros, né? Então, em 2020, foi apoiado 3 cadeias produtivas, uma do açaí, uma do pirarucu e a outra do licuri, né? O licuri é também uma espécie endêmica da caatinga, né, chamada de ouricuri, em Pernambuco, ou coco catolé, na Bahia, conhecida como licuri, que também tem conhecimento tradicional associado, né? As pessoas utilizam tanto a água do coco para tratamento de inflamação ocular, ou mesmo o óleo, que é obtido das amêndoas, com a ação, né, anti-inflamatória e cicatrizante. Então, o objetivo desse projeto é exatamente valorizar esse óleo que foi extraído dessa amêndoa do licuri para o desenvolvimento de novos produtos para fins alimentares, cosmético e farmacológico, né? O licuri, igualmente ao umbuzeiro, ele tem uma distribuição, né, no semiárido, entretanto, a Bahia, né, é onde se encontra maior número de licurizeiros, mas em Pernambuco também é registrado,
aqui no Ceará, na Paraíba, em Sergipe, em Alagoas, até no norte de Minas a gente tem a ocorrência do licuri ou uricuri, né? Então, nesse projeto de cadeia produtiva do licuri, a gente tem alguns parceiros, né? O FPE é a coordenação principal, mas a gente tem outros parceiros, a exemplo da Embrapa, né? E a cooperativa que a gente vem trabalhando é a COPS, que fica também no território baiano, né? Essa cooperativa é também uma cooperativa, na sua essência, formada por mulheres, na região do Piemonte, da Diamantina, e eles comercializam desde o óleo da amêndoa ou mesmo a amêndoa, né? Que pode ser salgada ou caramelizada, o rosário do próprio licuri, né? Que é bastante... tem uma demanda bastante, principalmente em feiras, né? Em feiras tradicionais. O próprio licuri, né? Dentro de formulações de granola, licores, enfim. Então, o nosso projeto é exatamente valorizar, né, esse óleo como novos ingredientes, principalmente farmacológico e cosmético, e também estudar o potencial desse resíduo, a exemplo do resíduo do umbu, para diferentes fins, né, desde panificação, enfim, produzir leite e até mesmo concentrados proteicos para a produção de carne vegana, né, de carne de origem de planta. O primeiro trabalho que a gente fez foi exatamente comprovar a ação cicatrizante, né? Que as comunidades já utilizavam isso, então a gente fez ferida no animal e a gente testou o Desane, que é uma solução oleosa à base do óleo do girassol, e concentrações crescentes do óleo do licuri. Percebam, isso aqui a gente vai medindo o fechamento da ferida ao longo do tempo e a gente percebe aqui claramente que o óleo do licuri, com 25% e 100%, ele fechou, né, a ferida em tempo mais rápido, ainda melhor do que o próprio Desane, né, que tem um mercado aí, um comércio bastante significativo, né? E o que nos chama a atenção é que a principal óleo dessa solução oleosa para estimular a cicatrização, que é a do girassol, né, ele é importado também, é uma matéria-prima que é importada, inclusive, né, dos países que estão em guerra, a exemplo da Ucrânia e também da Rússia, né? Então, aí a gente já vê uma janela de oportunidade de utilização desses óleos da biodiversidade brasileira, em especial da caatinga. A gente também fez um estudo de caso, né? Esse aqui é um pé diabético que havia mais de ano com essa ferida inflamada e aberta. A gente usou o óleo do licuri, né, por 2 semanas e houve o fechamento dessa ferida. A gente já fez com mais 3 casos de pé diabético e nós estamos agora na validação desse achado, né, que também as pessoas já relatam nas comunidades, que ele fecha também ferida de pessoas diabéticas. A gente está em outro modelo de animal, a gente promove a diabetes no animal e vamos repetir exatamente a ferida. Esse animal aqui, que a gente fez esse experimento, é um animal sadio, né? O que a gente está realizando agora é o animal também diabético para a gente validar esse estudo de caso aqui. Né? Quando a gente vai também comprovar a ação anti-inflamatória do óleo do licuri, a gente também usa aí a indometacina. A indometacina é um anti-inflamatório, né, de mercado, da indústria farmacêutica já comercializa a indometacina, e a gente mostra claramente que o óleo do licuri ele tem os mesmos, né, efeito anti-inflamatório de um medicamento comercial. Contorção, né, de dor, a gente também utilizou o óleo do licuri, ele diminui a dor, claro, a indometacina, nesse caso, diminui muito mais, mas o licuri, ele consegue também ter uma certa atividade analgésica. Além dessa comprovação da atividade cicatrizante e anti-inflamatória, a gente já havia relato nas comunidades que usava esse óleo do licuri para tratamento de infecções, né? Então, a gente buscou no Hospital de Clínicas, que é o Hospital da Universidade Federal de Pernambuco,
bactérias que já são resistentes a múltiplos antibióticos, né? E a gente, inclusive, usou a vancomicina. A vancomicina é um dos antibióticos mais potentes que tem hoje na clínica, e a gente mostra que essa cepa de bactéria aqui em preto, né, é a bactéria ainda que não foi totalmente morta, digamos assim, com a vancomicina, e o óleo do licuri, nessas concentrações, foi capaz, né, de matar essas bactérias resistentes a antibiótico, né? Quando a gente vai olhar no microscópio, isso aqui é um aumento, né, de uma colônia, de várias colônias de bactéria que a gente foi tratando com óleo do licuri, e vocês percebam claramente que reduziu bastante essa contaminação, mostrando aí um potencial, né, na era onde a gente tem infecções hospitalares com alto índice de mortalidade de pessoas, né, depender da imunidade das pessoas, com ingrediente da caatinga com um potencial candidato, né, a ajudar como uma atividade também antibiótica. A gente também estudou a segurança, né? A Anvisa, ela preconiza que a gente precisa saber se esse ingrediente ele é citotóxico, se ele mata a célula, se ele é tóxico ou se ele causa dano ao DNA, que é a atividade genotóxica, né? Então, a gente fez todos os testes com o óleo do licuri, que é o C. coronata, e nos resultados obtidos a gente viu que é um óleo seguro, claro, né? As comunidades já utilizavam e utilizam, inclusive, na sua alimentação. A gente só veio comprovar, né, que ele é um ingrediente seguro para a sua utilização, inclusive como um ingrediente farmacêutico, né? Bem, essa bioeconomia a gente acha importante, porque a gente também, né, tem uma relação direta desse tema com as ODS, né? A exemplo de ingredientes da saúde, bem-estar, igualdade de gênero, né? Esses arranjos produtivos dessas cooperativas, muitas vezes, a exemplo da Coopercook, né, liderado por mulheres, como igualmente a COPS também no território baiano, né? O emprego digno, o crescimento econômico, a inovação, a gente pode substituir matérias-primas que são importadas por ingredientes nacionais, combate às alterações climáticas, né? Porque o uso sustentável dessa biodiversidade, a gente vai manter essa floresta em pé e, de certa forma, a gente também está mitigando, né, as alterações do clima, né, e, claro, preservando a vida sobre a Terra. A gente já fez uma capacitação importante dessas plantas. Me escutam? Me escutam? Estamos escutando, professora. Ah, tá. Tá tranquilo, né? Então tá. Então a gente fez a formação, né, a gente como universidade de alunos na temática dessas plantas, né? A gente já catalogou mais de 100 plantas, né, e já investigou 62 espécies, a gente já comprovou a atividade biológica, a gente também faz popularização da ciência. Essa aqui foi uma das possibilidades que a gente teve em mostrar essa farinha numa das festas do umbu, né, que ocorreu, não me lembro mais o ano, se foi em 2017 ou 2018, né? A gente vai nessas escolas também das regiões onde a gente busca esse conteúdo, essas informações dessas comunidades tradicionais, principalmente nas escolas, né? A escola, a educação ambiental, e mostrar a esses jovens, né, o potencial do bioma que está no seu quintal, no seu município. A gente também acha isso muito importante, né? Isso aqui é um exemplo de uma escola EFA também do território baiano. É um projeto de vários departamentos da Universidade Federal, de várias instituições que nos apoiam, né? Várias fundações, vários apoios financeiros, e a gente, enquanto, né, pesquisadores que somos, a gente agradece a todas essas pessoas, né, os povos tradicionais, indígenas, quilombola, por preservar esse seu conhecimento e dar a oportunidade
da gente ter acesso a esse conhecimento e passar, e que esse saber eles sejam passados para os tomadores de decisões, né, para as políticas públicas, para que a gente possa levar desenvolvimento com as próprias espécies dessa mesma região, que já são tão adaptadas às condições climáticas de solo, de clima do semiárido. Então, muito obrigada a todos, né? O Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga, o UniBioCat, ele possui redes sociais, onde vocês podem acessar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigada. Quando eu puder. Professora Márcia Vanusa, muito obrigado pela sua apresentação. A apresentação foi realmente muito rica em informações, mostrando esse potencial que a gente tem dentro do bioma Caatinga, mas o mais importante foi a ciência fazendo a validação do conhecimento tradicional. Perfeito. Então, a ciência pegou o conhecimento tradicional e começou a testar através de experimento e validou aquele conhecimento que vem passando de geração para geração e que realmente dá resultado, que tem resposta e que isso é efetivamente oportunidade de negócios, oportunidades de novos empreendimentos. Então, a gente vê com esse trabalho magnífico que a universidade está fazendo dentro desse projeto e principalmente da parte do umbu e do licuri, que a gente vê que o potencial é muito grande. E o potencial é grande dentro do momento preciso, que nós estamos agora entrando na bioeconomia. A bioeconomia é a realidade daqui para frente. A gente vai ter que extrair material da natureza sem agredir a natureza. A gente tem que conviver com a natureza, não da natureza. Então, essa forma de convivência é fundamental. Então, eu agradeço muito a sua apresentação, trouxe muitos dados, e como essa nossa apresentação aqui é para empresários, para executivos, tenho certeza que muitos ficaram assim, vendo a oportunidade de investimento. Perfeito. Tem a oportunidade de investimento. Então, agradeço muito a sua apresentação e vamos dar continuidade agora à nossa quarta palestrante, a nossa amiga Ceissa Costa, que é presidente do Sindicato de Gesso, que faz parte aqui da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, ela que representa um setor extremamente importante, encravado no sertão do Araripe, o sertão do Araripe que a gente pode dizer que é o coração do bioma Caatinga, o sertão do Araripe que tem uma atividade, um APL, um arranjo produtivo local, o APL da gipsita, a APL do gesso, que gera muito emprego e renda, mas que também tem muitos desafios. Então, vou ter a oportunidade de passar a palavra agora para a nossa amiga, a nossa colega, Ceissa Costa. Por favor, Ceissa. Eu estou tentando até ativar aqui a câmera. Vocês conseguem mexer em alguma coisa por aí? Vamos ver. Vocês estão me escutando bem? Ouvindo sim, ouvindo bem. Estamos sim, Cícero. Eu estou destravando, já saí, entrei novamente e a câmera não está sendo liberada. Seria no seu acesso mesmo, Ceissa. Eu saí aqui, entrei, já apertei, já atualizei. Vamos ver. Deixa eu atualizar novamente. Ok. Muitas oportunidades de investimento aí. Nada ainda. E no começo. O áudio destrava, a câmera não destrava.
Não acredito no negócio desse. Não tem tudo, né? Sem nenhum problema. Falar sem câmera é horrível. Você tem alguma apresentação que você mandou para cá, Cecília? Não. Ia mais falar sobre a situação do polo. Olha, Criativa Modo participante ali. vamos ver, ela vai tentar aqui. Abraão está dando algum. Deixa eu ver aqui. Se a gente consegue contornar esse problema. Se não contornar, você. Ela está tentando aqui ver se dá uma melhorada. Se não conseguir ser, aí você vai fazer a apresentação só verbal, a gente vai ficar sem a sua imagem, mas o que você tem que dizer você pode expressar. Vamos ver aqui antes de esgotar. Veja aí, Abraão. Veja se consegue agora, César. Tentou agora, César? Tentei. Ele fica a câmerazinha com um V e não libera de jeito nenhum traço. Pronto, César, vamos fazer o seguinte, então você faça a sua apresentação mesmo desse modo. Certo. Mesmo prejudicado, a gente lamenta muito, mas o que você tem a dizer é importante para a gente. Pessoal, boa noite. Desculpa esse imprevisto. Vou ficar aqui apertando até uma hora que me vê quem vença aqui, essa câmera. Você consegue entrar pelo celular? Deixa eu tentar pelo celular. E mesmo. Deixa eu tentar aqui pelo celular. Cadê o acesso aqui? Não, porque teria que baixar o aplicativo, mas eu vou deixar baixando aqui. E qualquer coisa, na hora que liberar, vocês aceitam aí que eu entro pelo celular e, por enquanto, eu vou falando por aqui. Deixa eu só pegar esse outro aqui para tentar botar ele aqui para ativar. Deixa eu ver se ele baixa ligeiro. Se eu soubesse, eu tinha tentado isso antes. Tá baixando. Pessoal, boa noite. Para quem esteja presente, tanto virtualmente nessa reunião, que não me conhece, eu sou Ceiça, aqui a presidente, estou como presidente aqui no segundo mandato no Polo Gesseiro do Araripe. Esse setor muito importante aqui para a região, que vem aí ofertando o produto para todo o nosso país, para o Brasil e até para o exterior. E aqui nós temos uma produção altíssima desse minério gipsita que é destinado para a produção do gesso, que seria a segunda cadeia do nosso setor. Então, a gente é composto por 3 cadeias, a primeira que seria a mineração. Essa mineração, ela extrai o minério gipsita, que tanto vai para indústrias de cimento, como vai para gesso agrícola, que vai para essas regiões para plantações, e outro volume vai para a segunda atividade do polo, que é a calcinação, onde a gente transforma essa gipsita em pó. E é justamente nessa atividade de extração onde nós temos o uso do manejo, o uso da matriz energética da lenha. Então, em torno de 170 indústrias nós temos aqui no Araripe, principalmente nas cidades de Araripina, Trindade, Oricuri e Bodocó, que é onde estão ali as indústrias, as calcinadoras, as fábricas e as empresas de pré-moldado. E essas empresas, o que é que acontece? O nosso uso... estou conseguindo, baixou aqui. Pronto. Deixa eu ver agora se eu consigo ingressar, que fica melhor para eu falar, porque falar assim fica muito ruim. Pronto, está enviando a solicitação.
Chegou aqui, Cícera. Não destrava, não acredito, não. Eu acho que Destravou. Agora sim. Só que está dando alguma interferência. Eu acho que é porque o meu aqui está ligado. Você tem que desligar o áudio do computador. Desliguei, ficou melhor. Agora. Pronto, agora sim. Como eu estava falando, no nosso setor de calcinação, é onde a gente utiliza a lenha para utilizar nos fornos para produzir esse gesso. Extrai essa pedra, tem que passar por esse processo. Então, coloquei isso aqui no... Meu Deus, hoje está atrapalhado. A minha voz no computador estava atrapalhando aqui. Pronto. Aí, utiliza a lenha nos fornos para a gente poder retirar, calcinar essa pedra, retirar a água, transformar no pó. E aí, diferentemente das lindas palestras que eu escutei aqui, dos diversos processos que são feitos de desenvolvimento, infelizmente, nessa nossa região não tem. Há, sim, uma falta de união dos empresários, de busca pela melhoria no setor, no que tange a cuidar de inúmeras situações, como é o caso do meio ambiente. Então, a gente tem em torno de 170 fábricas calcinadoras e nós contamos dessas empresas que têm um plano de manejo sustentável. Da última pesquisa que nós fizemos, apenas 15% do consumo de lenha aqui na região vinha de plano de manejo. 65% vinha de consumo de algaroba, alguma planta nativa assim da região. Já utilizou muito o de caju, também a lenha de caju, e em torno de 20% vem o consumo de lenha de forma ilegal. É aquela lenha que não era para ser utilizada, que não é retirada da natureza de forma correta, até para a gente não ter essa dificuldade com o meio ambiente, de estar atrapalhando, como atrapalhar outras culturas, ou atrapalhar, como nós temos aqui na região, a questão do cultivo do mel. Então, assim, falta uma organização. O que seria interessante é até uma cooperativa, criar uma cooperativa dessas empresas, de que forma a gente ia desenvolver melhor qual é o nosso consumo anual, mensal com essas fábricas, de que forma correta a gente poderia estar utilizando sustentável. E isso não existe, não é nem por falta de entidades, de instituições, porque nós temos tanto o apoio da FIEP, como nós temos o apoio do SEBRAE, Chico, que é o Francisco Campelo, que está aqui, que já participou de diversos eventos e reuniões com a gente, se colocando à disposição para utilizar de forma sustentável, fazer planos de manejo, mas a gente tem uma certa dificuldade quando parte para o lado empresarial. Como é que a gente consegue organizar esse empresário? Como é que a gente consegue mostrar a ele que o problema está chegando e cada vez está ficando pior para o setor? Então, se antes da pandemia a gente comprava uma tonelada de lenha a R$150, atualmente a tonelada de lenha está oscilando entre R$250 a R$350 a tonelada. Então, bem mais alto do que até o próprio preço da tonelada do gesso, apesar que a gente não utiliza uma tonelada de lenha para uma de gesso, né? Seria um consumo inferior. Mas, assim, por que é que está aumentando tanto o preço da lenha? Falta de lenha na região. Então, o empresário, ele não cuidar, não fazer esse controle do uso sustentável da forma adequada, acaba retornando para ele esse problema. Porque hoje, para se utilizar a lenha, você tem que ir no estado do Ceará, você tem que ir no estado do Piauí, você cada vez mais tem que ir mais distante para conseguir uma lenha. E outros setores, como o Piauí, outras regiões, como o Piauí, que vendia bastante lenha de eucalipto para cá, para a região, hoje em dia você não consegue mais comprar eucalipto. É muito difícil encontrar eucalipto no Piauí. Aí o pessoal está indo atrás de algaroba, no Ceará, outras partes mais distantes, como Petrolina, que fica a 260 quilômetros de Araripina. Então, muita gente utiliza da algaroba que tem aqui em Petrolina.
E quem tem o plano de manejo consegue utilizar ali para a sua empresa, quem fez há algum tempo, e acaba segurando muitas vezes e nem procurando vender para outras fábricas, porque sabe a dificuldade que é, e que se acabar aquele plano de manejo, porque é limitado, a gente sabe, corta ali os talhões, é um por ano, tem que deixar 20% para reserva, só vai utilizar 80%, dependendo da sua produção. Pode ser que aquele seu plano de manejo não seja suficiente para a sua produção. Então, muita gente opta por nem vender quando tem um plano de manejo, utilizar só para consumo próprio. E a gente fica nessa bola de neve. E já tivemos alguns projetos que a gente já até preparados por Francisco Campelo para dar entrada junto ao governo do estado, e ficou uma dificuldade só na parte de uma assinatura para vir recurso para a gente trabalhar o manejo sustentável, porque aí seria de forma correta, de forma organizada, onde a gente também ajudaria outros setores aqui do Araripe, da região, para não haver esse desequilíbrio. E acaba que, quando chega nessa parte política, há um certo entrave, muitas vezes. Às vezes, umas coisas simples. Mas porque naquele período era pessoa X que estava e agora não é mais, agora é fulano. Aí, de repente, muda a diretoria, aí já mudou o secretário, aí mudou não sei quem. E aí vai se passando. E o que é que acontece? A fábrica não vai parar, o setor não vai parar, ele continua a produzir. Então, ou ele vai procurar mais longe, ou ele vai procurar de forma ilegal, porque nós temos muita informalidade na região, muitas empresas que são informais. Essas empresas que são informais, elas não vão se preocupar em comprar uma lenha legalizada. Então, ela vai tirar de onde ela encontrar. O que importa ali é que faça fogo, como diz a história, né? Literalmente tem que fazer fogo e colocar para rodar. Então, falta essa conscientização. Nós poderíamos, sim, ter aqui na região uma cooperativa. Nós temos entidades que apoiam, que estão ali à disposição. Aí a gente bate naquele entrave do empresário. Quando a gente faz uma reunião na FIEP, participam 7, 8 empresários de um setor que tem 170 calcinadores. E aí depois ficam em grupo de WhatsApp só, o que é que a gente vai fazer? Está muito difícil, está aumentando cada vez mais. Não consegue repassar o custo que vem aumentando, como é o preço dessa lenha para o preço do produto, não faz a conta para saber se está tendo lucro ou não. Resultado, muitos fecham, quebram, e fica só aquele bolo de neve. Então, é um problema, eu digo que cultural, muito cultural na nossa região, que a gente tem que trabalhar, tem que tentar mostrar a realidade pessoal, porque no caso da lenha é só um dos quesitos dos diversos que a gente tem aqui para o setor. Temos outras atividades, outras áreas que a gente tem que organizar e tem que trabalhar no setor para oferecer um produto de qualidade, para a gente conseguir um produto competitivo e com valor agregado lá na ponta, e não consegue por essa falta de pensamento de forma estratégica, de forma como empresário, e muitas dificuldades, muitos entraves. Então, assim, eu fiquei admirada com essas apresentações, a grandiosidade, no caso aí do Umbu, eu fiquei impressionada, tudo muito lindo, tudo muito organizado. E você vê, não é bicho de sete cabeças, não é algo que é impossível, só se chegasse um grande investidor e fizesse isso e aquilo. Não, pessoas se juntaram, disseram, vamos fazer junto, vamos criar uma cooperativa, vamos atrás de quem apoia, e foram andando e estão aí crescendo cada vez mais. Então, é isso que falta no nosso setor. E se continuar do jeito que está, como é que vai continuar? Porque o gás que a gente tentou recentemente, passamos aí o ano de 2021 trabalhando a chegada do gás com o pessoal do governo também, junto com a empresa fornecedora do gás. Tivemos o apoio da ADEP, que ia entrar com recurso, o SEBRAE ia entrar com recurso para ajudar a custear o projeto piloto, que seria para 10 calcinadoras no distrito de Araripina, para depois replicar para as outras cidades. Só que aí veio a questão dessa guerra lá no exterior que nós tivemos aí, que teve esse entrave do gás, e aí o gás que estava sendo até fornecido para a Petrolina
acabou ficando inviável para quem estava fornecendo a empresa, por conta do custo que passou a chegar. Então, quando nós fizemos uma reunião através da Câmara Setorial do Gesso, a gente pediu a presença do pessoal da Copergás, do pessoal da empresa fornecedora do gás, e o que foi visto foi, olha, tão cedo a gente não sabe quando é que vamos retomar esse projeto, atualmente está inviável, a gente está seguindo o contrato com Petrolina porque foi assinado, mas a gente não sabe como é que vai continuar porque está inviável, e para Araripina a gente não vai iniciar agora um projeto que a gente sabe que não tem como levar agora, pelo custo. Resultado, o que era uma esperança nossa da gente ter um plano B, porque iam continuar empresas usando lenha, mas iam ter também as outras que teriam a oportunidade de usar o gás natural. E agora nós voltamos só para a opção da lenha. E voltamos para a questão, estamos só com a opção da lenha, continuamos sem plano de manejo aqui na região que possa abarcar todo esse setor e fica sempre deixando passar, esperando para amanhã. E esse amanhã cada vez mais demora, porque a gente sabe também que um plano de manejo ele não é do dia para a noite que a gente já vai começar a tirar. Tem todo um trabalho educacional, trabalho de responsabilidade social, trabalho legal a ser feito, burocrático. Então, isso requer um tempo para a gente começar a utilizar. E aí, quando começar a utilizar, quantas empresas ainda vão estar conseguindo, vão estar vivas, né? Sobrevivendo a esse caos que está acontecendo. Então, infelizmente, essa é uma realidade do nosso setor. Falta de lenha, uso inadequado, preço elevado e falta de cooperativismo e de organização para mudar esse quadro, para tentar reverter e ir atrás de uma situação que a gente consiga sobreviver e melhorar. Minha fala é breve, eu não preparei até a apresentação, porque seria mais falar o que essa visão hoje que está tendo do empresário, a situação que está aqui na região, a realidade do nosso setor. Não adianta vir aqui com termos bonitos, com ideias, isso e aquilo, não, a realidade é essa. A gente não está tendo a lenha na região, o que tem está caríssimo, prejudica até quem já tinha um contrato com outra empresa, porque quem tinha um contrato com a empresa de fornecer lenha, aí ela vê, opa, está faltando lenha na região, eu não vou mais segurar esse contrato nesse preço. Então, ela vai seguindo aquele preço e aumentando o valor do contrato. E aí prejudica quem estava tentando trabalhar de forma organizada. E, infelizmente, essa é a situação. E, recentemente, o pessoal da diretoria, junto com a FIEP, com a participação, teve mais uma reunião com Francisco Campelo, onde a gente está vendo outra proposta de iniciar esses trabalhos que ele tem, que ele sempre está aí procurando ajudar e mostrar possibilidades para o setor, de verificar essa forma de incrementar o plano de manejo sustentável, com recursos públicos que a gente possa utilizar nessas regiões aqui onde tem lenha, que se encontra lenha que possa ser utilizada e assim aplicar no consumo dessas empresas. Então, minha fala seria mais essa. Cessa, muito obrigado aí pela sua apresentação. Foi uma apresentação muito clara. Você foi muito precisa no sentido de colocar os problemas que tem e o desafio que tem de solução desses problemas. Então, para a gente resolver o problema, a gente tem que encará-lo mesmo, verificar que eles existem e a gente buscar efetivamente os meios e os modos de solucioná-lo. Realmente é um problema muito recorrente, esse da matriz energética, que é um setor importantíssimo, esse APL do gesso, na geração de emprego, é fundamental para a região do Araripe, é fundamental. No aspecto socioeconômico, é fundamental. Praticamente é a única atividade permanente, independente de qualquer intempéries que você tenha, ela está lá viva, mesmo com dificuldade, mas ela está lá viva e se mantendo. Então, o que você coloca é algo que a gente precisa se mobilizar. A FIEP
o Sindogesso, outras entidades, a gente precisa se mobilizar para ver as estratégias que a gente tem no sentido da solução desse problema ou então da atenuação desse problema. E esse desafio, a gente vê que a parte energética, a parte de gestão ambiental, que também é muito importante, a parte de gestão ambiental, e esse outro desafio da informalidade, porque na informalidade você não tem condições de padronizar o tipo de qualidade do produto, isso até prejudica a imagem do produto, né? Se produz um gesso fora de padrão, ele diz, olha, não está prestando o gesso da região, então você está queimando tudo aquilo que é feito, está entendendo, com tecnologia que é feito dentro das normas, dentro do padrão, mas você tem uma concorrência desleal. Então, isso aí a gente tem que encarar. Francisco, a gente vai ter que depois a gente fazer um outro encontro com o CESA para a gente se articular no sentido de como é que a gente dá um encaminhamento para esse tipo de discussão. Falando com o Abraão, talvez em novembro o Conselho Temático de Meio Ambiente, o Otiniel, que é o vice-presidente aqui, está junto com a gente faça uma reunião em Araripina, em novembro, para efetivamente a gente ver a criação de um fórum permanente para a gente ficar discutindo esse assunto. Então, essa é a estratégia. Em função do adiantado da hora, lamentavelmente, a gente não vai poder ter algumas perguntas, colocar as perguntas, mas o que eu quero dizer a todos os palestrantes, a Márcia, a Denise, ao Francisco, a você, Ceissa, dizer que a gente está muito satisfeito porque a gente atingiu o nosso objetivo. Qual é? Trazer informação, trazer conhecimento para o empresário que está nos ouvindo, o executivo que está nos ouvindo, professores, estudantes, profissionais liberais, tomar o conhecimento da riqueza do bioma Caatinga, do que a Caatinga pode trazer de contribuição para o desenvolvimento da nossa região no Nordeste e o do nosso Estado. E a gente viu um exemplo extraordinário da Coopercook, é um exemplo fundamental. Essa cultura do cooperativismo é desta forma que a gente consegue energia para ultrapassar essas barreiras, com o cooperativismo, com a união, com o foco e com a sinergia. Então, eu quero agradecer a todos que participaram desse encontro, os palestrantes, os nossos internautas que ficaram. Nós tivemos até, no nosso pico, 130 pessoas assistindo o nosso encontro. Então, quero agradecer, dizer que estou muito contente em função do resultado, porque o nosso objetivo é esse, é levar o conhecimento e realmente contribuir com o desenvolvimento sustentável do nosso Estado e da nossa região. Então, agradeço a todos os palestrantes e a todos que nos ouviram. Muito obrigado, e no próximo mês teremos mais FIEP ambiental. E esse é um compromisso da FIEP com a contribuição para o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, boa noite a todos, e muita saúde e muita paz. Obrigado. Amém. Obrigado, abraço. pessoal. Até mais. Até mais. Conceição, parabéns. Ô, Cessa, vamos ver o umbu, né? Você já viu aí o umbu, né, Cessa? A oportunidade que a gente tem do umbu, né? Você aí fazer picolé de umbu para botar aqui no Recife, Cessa. Aí Tem que trazer eles aqui para o Araripe e eles mostrar para os empresários do setor. Quando quer, como é que se faz? Olha, o pessoal faz. Essas apresentações a gente tem aqui, depois a gente vai passar para você divulgar aí também. Tá certo. Ver maravilhoso. Transmitindo informação. Então, esse exemplo da Coopercook foi maravilhoso, como Com exemplo também certeza. da professora Márcia, do nosso sempre professor Francisco Barreto, que é uma pessoa maravilhosa, realmente é uma pessoa diferenciada, tá entendendo? Ele já faz parte do bioma Caatinga, mas é uma espécie muito rara, tá certo? É uma espécie raríssima e que a gente tem que preservar muito bem. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. Até mais. Obrigado, Tchau.